Oi, eu sou Ricardo Vieira, sou ator, cantor. Velhas emoções nunca vão sumir. Sentimento vem quando a gente nem lembra de sentir. Minha vontade de ser ator surgiu desde molequinho. Eu sempre, desde pequeno, brincava com as minhas irmãs, com os vizinhos, eu fazia teatrinho, ensaiava. E eu dirijo também, né? Eu sou diretor de teatro também e professor de teatro. Então sempre gostei. Aí depois, na época da escola, do colegial, eu desencanei total de ser ator, nem pensava mais nisso. E eu ia ser oftalmologista. Aí cheguei no terceiro colegial. No final do segundo colegial apareceu um professor de teatro no colégio, montando um grupo de teatro. Eu fui um dos únicos caras que se inscreveu. E aí, porque eu sempre gostei, né? E aí comecei a ensaiar a primeira peça, fui apresentar a primeira peça no terceiro colegial, já com 17 anos, que foi a Megera Domada. E quando eu fiz esse espetáculo, aí eu falei, cheguei para os meus pais e falei, desculpa, mas eu não, o vestibular de oftalmologia vai ficar para depois, eu vou tentar fazer teatro. Minha carreira profissional começou quando eu formei no Célia Helena, que a gente fez um primeiro espetáculo que era uma tragédia grega chamada Hipólito, do Eurípides. E aí eu fazia o Hipólito, e foi o meu primeiro espetáculo profissional, assim, que a gente entrou em cartaz e tal. O primeiro musical que eu fiz foi Grease, que eu fazia o Roger, que era um dos caras da gangue lá do Danny Zuko. E aí depois do Grease eu fui chamado para entrar na Bela e a Fera, porque eu tinha feito o primeiro teste da Bela e a Fera, mas aí eu não entrei, e aí a Bela e a Fera ficou quase 2 anos em cartaz, e eu entrei depois na Bela e a Fera, fazendo o Monsieur Dark, que é o vilão, que quer prender o pai da Bela e tal. Depois da Bela e a Fera 1, eu fiz My Fair Lady. Depois do My Fair Lady, eu fiz a Bela e a Fera de novo, em 2009, que aí eu fiz a Fera. Depois da Bela e a Fera, eu fiz o Médico e o Monstro. Depois do Médico e o Monstro, eu fiz Mamma Mia. Depois do Mamma Mia, eu fiz O Violinista no Telhado. Olha, eu acho que o que mais me marcou foi a Bela e a Fera, a segunda versão. Em primeiro lugar, porque eu queria muito fazer a Bela e a Fera de novo. Quando eu soube que ia ter a Bela e a Fera de novo e eu tinha feito a primeira versão, eu queria muito participar. Uma que eu sou apaixonado pela Disney, sou apaixonado por esse musical, acho ele lindo, visualmente é lindo, a história é bonita, as músicas são bonitas, ele é bem escrito. E eu queria muito participar. Só que eu nunca imaginei que eu fosse fazer a Fera. Então acho que foi mais marcante por causa disso, pela surpresa que foi e por eu gostar tanto do espetáculo. Eu já passei por alguma situação engraçada em cena. Várias. Eu tenho um grande defeito, um grande problema, que é sorriso frouxo pra burro, assim. Da Bela e a Fera, eu e a Alice é uma ridícula, e a gente não podia olhar uma pra cara do outro, que a gente se mijava de rir. Então tiveram várias situações. Teve uma situação que eu cuspi dentro do olho dela numa cena. A plateia inteira assim, não entendia, a gente fui falando, você, eu vi assim, a saliva em câmera lenta, Matrix, fez assim, pum, no olho dela. Aí ela, aquela cara, aquele olho japonês enorme, ela só fechou um olho. Falei, pra quê? Putz, mas não conseguia mais falar na cena. O final do espetáculo, quando a gente tinha que dançar, quando ele virava príncipe, a gente tinha que valsar no final, várias vezes a gente olhava para a cara do outro, começava a rir, ou ela começava a rir. Um dia ela foi, o vestido era tomara que caia, então ela baixava a manga assim para ele ficar baixo, e um dia ela esqueceu, e ela valsou, não sei o que, quando a gente parava assim, um de frente pro outro de mão dada, o negócio estava aqui, com aquela peruca, parecia uma boneca de Olinda, assim. Eu olhei, e ela me olhava, tipo, ela continuou cantando com uma cara, tipo, por que você tá rindo? Aí eu já comecei a usar a técnica de fingir que o microfone falhou. Então eu ficava só mexendo a boca e não cantava nada. No Violinista no Telhado também já aconteceu com a Karina, que é a minha parceira de cena. A roupa dela ficou presa no banco, que a gente usa um banco. E a nágua dela ficou presa, então ficou aquela roupa dela escura com um fio branco assim pendurado, mais ou menos 1,5 metro. E eu olhava para aquilo e falava, gente, como é que eu vou soltar ela? Como é que ela vai soltar? Porque ela tinha que sair daquele lugar.
E ela é outra, assim, que ela não, a Karina não ri no rosto, mas ela ri no corpo, então ela fica... Parece que ela está recebendo um santo. E, putz, aí eu dou risada, é um inferno. Minha risada em cena é difícil. Tem uma outra história da Bela Fera que é muito engraçada, que é a primeira aparição da Fera, quando a Fera aparece para a Bela pela primeira vez, a Bela está num calabouço, tentando soltar o pai, e a Fera só aparece a voz da Fera. E ela começa a falar, você prendeu meu pai, não sei o que. Aí tinha uma fala que eu tinha que falar rápido e bravo, que ele falava, ele invadiu meu castelo sem ser convidado, agora terá que pagar com as consequências, uma coisa assim. Eu simplesmente não só esqueci a fala, como eu esqueci a língua portuguesa. Não sei o que me deu um branco, porque tudo bem, você esquecer a fala, e aí você falar, ele entrou aqui e não podia ter entrado, você inventa uma outra fala, você dá um jeito e fala. Eu esqueci como é que falava português. E eu simplesmente inventei uma onomatopeia. Eu só vejo a cara da Alice assim olhando para mim. E o pior é que eu dei assim na mesma métrica, a fala era, ele invadiu meu castelo sem ser convidado e agora terá que pagar com as consequências. Eu falei, e agora? Aí a Alice me olhou assim, aí depois a gente continuou a cena. Quando eu saí, ela falou, o que aconteceu? Seu microfone falhou? Porque parecia que o microfone tinha... Eu falei, não, eu esqueci a fala e como se fala. Esqueci completamente, saiu um blá blá blá. Incrível. Olha, se eu não fosse ator, antigamente eu seria oftalmologista. Atualmente, acho que eu seria psicólogo ou fisioterapeuta, porque eu gostaria, não só no sentido técnico da fisioterapia, mas no sentido do bem-estar da pessoa. Então, os dois lados, assim, ou trabalhar no lado psicológico da pessoa para um bem-estar, ou psicoterapia ou a fisioterapia. Acho que seriam duas opções que eu adoraria fazer. E quem sabe ainda vou fazer.